Boa tarde, estamos começando o programa Mulheres Advogadas do Século XXI. Hoje nós vamos falar sobre direito de família, evolução e mediação. E para falar sobre esse tema eu convidei a advogada e professora Lília Dias Coelho Lins de Menezes Guerra. É graduada em Direito pela UERJ, mestre em Direito também pela UERJ, professora de Direito na Faculdade Estácio de Sá, além de ser coordenadora geral do Núcleo de Prática Jurídica, professora de pós-graduação Lato Sensu na disciplina Criança e Adolescente da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professora nos cursos PROAB e VEGA Cursos Jurídicos, é autora de diversos livros da área de direito e tem vários artigos publicados. Tem um livro que é muito bom, eu vou indicar para vocês, que é o Curso de Família, da editora Freita Basto, segunda edição do ano de 2014. Professora Lília, quero lhe agradecer muito a sua vinda aqui, é uma honra para a gente, é muito importante, né, trazer esse tema, que é um tema aí com algumas mudanças com o novo CPC, é importante demais, que tá todo dia, né? Família é muito importante para todas nós mulheres e para a sociedade também. Então quero lhe agradecer muito, estou muito honrada com a sua presença aqui por ter aceito o nosso convite. Amanda, eu gostaria de agradecer, me sinto muito honrada em poder contribuir um pouquinho falando de direito de família. Então vamos começar? Eu queria que você falasse um pouco sobre a evolução do direito de família, fazendo um pequeno comparativo entre o Código de 16 e o Código de 2012. Bom, 2002. O direito de família, nós passamos um período em que ficamos um pouquinho estagnados. Vimos determinados dispositivos legais que não amparavam, na verdade, o que vivenciávamos na nossa realidade do cotidiano. E com o Código de 2002, diversas questões que já víamos como necessárias de implementação de uma nova regulamentação foram tratadas. Em especial, eu trago a questão da guarda compartilhada, que foi introduzido, né, que causa uma grande celeuma na área jurídica, e a questão da união estável. Esse novo código também trouxe a questão da relação homoafetiva, né, do reconhecimento dessa união, embora de forma mascarada no código, mas depois consagrada pela jurisprudência, a questão também do afeto permeando toda a relação familiar, e também a nova nomenclatura. A gente não fala mais de direito de família, falamos de direito das famílias, né? Uma vez que família hoje não é só aquele núcleo afetivo formado por um pai, por uma mãe, por um filho, né? Mas nós falamos que os agregados também fazem parte desse direito das famílias. São as novas famílias. As novas famílias. Né? Fala um pouquinho então sobre a mediação no direito de família. Como funciona essa mediação? Tá. O novo Código de Processo, ele torna obrigatória a mediação nas questões de família. É importante a gente pontuar que a mediação tem uma cultura diversificada, ela é diferente da conciliação, né? O que nós vimos na conciliação de direito de família, nós vimos um terceiro levando uma suposta solução para aquela lide. Na mediação, essa solução ela vai ser construída pouco a pouco pelas partes. Então, é uma composição amigável daquele conflito, né? Uma composição pelos próprios litigantes, cada um trazendo ao mediador os seus interesses, né? E pouco a pouco tentando construir uma cultura para afastar aquele conflito. O que a gente tem visto na prática é que essa obrigatoriedade da mediação, ela afasta um pouquinho a questão da celeridade processual. Porque, obviamente, se você adere à mediação, essas mediações, pela própria falta de estrutura dos tribunais, elas vêm sendo marcadas com um tempo um pouquinho longo. Então, aquele conflito, né, vai se aprimorando até que você chegue na mediação. Então, acredito que ainda seja necessária uma nova reestrutura do Poder Judiciário e do próprio sistema processual para que a gente possa acabar com esses conflitos. Vamos falar um pouco sobre as mudanças da pensão alimentícia com o novo CPC? Bom, a questão dos alimentos, ela na verdade contempla a antiga lei, né? Mas a gente tem algumas questões principais. Em especial, a questão da implementação de prazos para contestação, prazos de defesa, com a nova lei processual. Se o ajuízo, por exemplo, uma ação de oferecimento de alimentos, você recebe aquela contrafé, o seu prazo para defesa só começa a contar se infrutífera a audiência de mediação, aquela sessão de mediação. E aí lembrando também, super importante, que a mediação ela não se resume a uma só sessão.
Pode ser que num processo seja necessário 2, 3, 4, várias sessões de mediação, e pode ser até mesmo que eu finde essas sessões de mediação e não consiga findar aquele conflito, né? Ainda fica consagrada a questão do binômio possibilidades e necessidades, né? E nessa última semana tivemos, através de uma jurisprudência, a questão que afirma, super importante no dia a dia, para quem advoga em direito de família, que se eu tenho um pai, é um pai afetivo, criando uma determinada criança, que esse afeto dele não afasta o dever alimentar decorrente da relação do poder familiar em relação ao pai biológico. Foi uma questão que muita gente gritou, achou controvertida, mas na verdade o poder familiar ele é decorrente ou do o dever alimentar, é decorrente ou do poder familiar ou do vínculo de parentesco. Então, a partir do momento que existe ainda o poder familiar, obviamente que a obrigação alimentar não fica afastada pela simples ocorrência daquele pai afetivo. Entendi. Vamos falar um pouquinho sobre as recentes mudanças que teve sobre a união estável. Existiu realmente essas mudanças? O que aconteceu aí com essa decisão? Foi um pouquinho confuso. Na verdade, eu venho de um tempo em que as uniões não eram tratadas como uniões estáveis, né? Não eram equiparadas a casamento. E lembro que quando iniciava a advocacia, quase 30 anos atrás, nós falávamos em reconhecimento de uma sociedade de fato. Então, na verdade, é como se eu tivesse uma empresa que se desfizesse, e quando da sentença, e uma sentença proferida por um juízo da vara civil, né, a mulher ela era indenizada por serviços prestados, inclusive, infelizmente, os sexuais. Às vezes isso constava na sentença. Aí depois nós passamos pela lei da união estável, onde era necessária uma coabitação, e a lei fixava um prazo de convivência de 5 anos. Vem a outra legislação que me diz, não é mais necessário a existência do prazo, né? E a gente foi tendo essa questão aprimorada, talvez agora até mesmo a questão da coabitação. Se reconhece união estável entre pessoas que vivem em casas diferentes, desde que conservado o quê? Aquele intuito da constituição familiar. O que diz a lei civil em relação à união estável? Que ela pode ser reconhecida efetivamente, até consagrada ultimamente pela jurisprudência, em relação a casais homoafetivos. Essa união estável ela pode ser reconhecida inclusive se uma das partes tiver algum impedimento. Por exemplo, eu convivo em união estável com uma pessoa casada. Se ela estiver separada de fato, não há empecilho para reconhecimento dessa união estável. E o regime de bens acoplado à união estável será o regime legal que convencionamos da comunhão parcial de bens. Então, tudo aquilo que for adquirido na constância daquela relação será dividido meio a meio para cada um dos companheiros. Na semana passada, soltaram uma nota de que seria, na verdade, um retrocesso, né? Todos ficamos assustados. Que reconhecida a união estável, a mulher, vamos falar pela mulher, né? Teria que comprovar sua participação direta na aquisição daquele patrimônio para que ela tivesse consagrado seu direito à menção. Graças a Deus, no dia seguinte, eles soltaram, o próprio site solta uma errata, né? Porque eles não leram o contexto da decisão proferida pelo STJ. Foi prolatada uma decisão num agravo regimental, na verdade pertinente, fundamentada ainda numa relação que era fulcrada na lei de 96. Né? Então, na verdade, não há que se afastar o que vem na lei civil em relação à menção, em relação a homens e mulheres na constituição do patrimônio comum. Né? Importante ainda esclarecer que para que nós chegássemos na união estável, ainda caminhamos bastante. Passamos da questão da sociedade de fato, depois as mulheres que viviam como se casadas fossem, eram chamadas de concubina, né? E isso era uma aberração, você falar que era uma concubina. A lei ainda fez uma diferenciação entre o concubinato puro e o concubinato impuro, lembrando que o concubinato puro era aquele que podia ser convolado em casamento, e o impuro era quando você tinha um determinado impedimento, e o direito de família ele foi progredindo, né? Então, com a decisão da semana passada, todas que militamos no direito de família ficamos muito assustados, né? Nossa, vamos ter que voltar, né? Talvez daqui a pouco a ser, inclusive, como eu vou dizer, beneficiadas com uma decisão que falasse em reparação por algum serviço, alguma coisa prestada no decorrer dessa sociedade conjugal. Que seria um absurdo, Um absurdo, um grande retrocesso. Fez avançar, a gente está retrocedendo. Falar também um pouquinho sobre a guarda compartilhada. Já que você milita no direito de família, como é que está sendo na prática essa guarda compartilhada?
Bom, a guarda compartilhada, ao contrário do que muita gente pensa, a guarda compartilhada não necessariamente quer dizer que a criança vai ficar na casa de um pai e na casa de outro pai. Qual foi o intuito quando da criação do advento da lei da guarda compartilhada? No passado, com uma eventual separação, todo o ônus, né? E quando eu falo ônus, na verdade para nós mulheres nunca foi um ônus, né? Mas na verdade tudo que fosse inerente à criação, à educação daquela criança, era de responsabilidade da mulher, pelo menos quase 90% das vezes. E aí, qual foi o intuito do legislador? Que se ambos detêm o poder familiar, que fosse fixada como regra a guarda compartilhada, para que houvesse um compartilhamento de decisões em relação à vida e evolução daquele filho. Então, na verdade, é um compartilhamento de decisões, por exemplo, quanto à contratação de uma escola, quanto à contratação de um plano de saúde, né? Tomada conjunta de decisões. Esse é o compartilhamento. O que muita gente confunde é com uma guarda alternada. Cada semana a criança vai ficar na casa de um pai. Isso que a gente chama em direito de família de criança mochileira. Que é uma situação super complicada, porque a criança perde seus referenciais de comando. Então, quando ela vai para a casa da mãe, a mãe diz, aqui as minhas regras de conduta são essas. Quando a criança vai para a casa do pai, o pai fala, você faz dessa forma na casa da sua mãe. Aqui na minha casa seria diferente. Então, a guarda alternada, por muitas das vezes, até pela experiência que eu tenho assim, do dia a dia na militância, ela acaba, inclusive, caracterizando questões de alienação parental, que são questões muito graves, né? E para vocês é a Lei 13.058 de 2014, dá lá uma olhada nessa lei. Agora vamos para o nosso momento relax. É um bate-bola, uma brincadeira que eu faço aqui com todas as convidadas. Eu vou falar uma palavra, o que vier na sua cabeça você me responde. Tá, ok. Direito. Justiça. Família. União. Liberdade. Dignidade. Empoderamento. Vou repetir uma palavra. Falta de justiça. Mulher. Força. Ai, que maravilha. Muito, muito obrigada a sua presença aqui. Tô mega feliz, super feliz. Gente, ela foi minha professora. É uma querida, é uma excelente professora. Te agradeço muito por ter vindo nesse espaço que é nosso. Esse espaço aqui é pra gente apresentar as nossas mulheres do direito brasileiro, as nossas advogadas, as professoras, e divulgar um pouco mais, porque nós temos excelentes mulheres que são doutrinadoras, mas infelizmente nas graduações não apresentam essas mulheres. É uma pena, e aí a gente tem que ficar lutando para que as mulheres realmente ganhem visibilidade. É uma pena, mas a gente tem que lutar por isso e falar sempre muito por isso. E eu falo para vocês, não esqueçam, mandem mensagem pra gente, mandem e-mail lá, mulheresadvogadasdoséculo21@gmail.com. Mas hoje eu vou terminar de uma forma diferente. Eu quero mandar uma mensagem para todas vocês, para vocês pensarem. Somos mulheres, somos meninas, fortes como a rocha e delicada como o mais fino cristal. É da Lauren Kussner. E se vocês gostaram do nosso programa, por favor, se inscrevam lá no canal Mulheres Advogadas do Século XXI.